Meu povo, sejam bem-vindos para mais uma Quarta Pro e hoje a gente vai conversar sobre negócio. A gente vai conversar sobre qual é a diferença para você ter um negócio de verdade e não ter apenas um salário como autônomo. Esse assunto é extremamente pertinente porque eu sempre comento aqui com vocês que marketing digital é só uma ferramenta para que a gente possa divulgar e para que a gente possa vender nossos serviços. O objetivo final é sempre melhorar os resultados do nosso negócio. E para bater esse papo hoje, eu vou trazer um convidado super especial, que é o Márcio Lima. Ele é empreendedor desde que se entende por gente, tem várias empresas, sabe muito sobre o mundo dos negócios e vai ter muitas informações para compartilhar aqui com vocês. Vou esperar ele chegar aqui para aceitar, só dar uns minutinhos. Quem tá chegando aí, me dá um ok se estão me vendo, me ouvindo bem. Só para eu saber se está tudo certo, se a gente pode continuar. Aguardo o okzinho de vocês. Tudo certo? Então, bora lá. Então, assim, a gente sempre comenta aqui, né, que tudo que a gente faz no marketing tem que ter foco em resultado. E resultado, quando a gente está falando de negócios, é vendas. Esse é o ponto principal. E uma questão muito importante, foi por isso que eu convidei o Márcio aqui, é que quando a gente está começando, né, nós que somos profissionais liberais, quem é autônomo, eu comecei sozinha também, como autônoma, como profissional liberal. Hoje eu já tenho uma agência, já tenho funcionários junto comigo, mas quando a gente está começando e a gente está sozinho, a gente nem sempre olha para aquilo que a gente faz como um negócio de fato. A gente não encara isso como negócio, encara mais realmente como, eu preciso ter renda, eu preciso ter um salário. Então, é por isso que eu trouxe essa conversa para cá, porque ela é fundamental para que vocês consigam ter esse olhar diferenciado e escalar os resultados. Deixa eu aceitar o Márcio, que ele chegou por aqui. Dá dicas muito práticas, dicas não, conselhos, orientações muito práticos do que a gente pode fazer. Olá, boa noite, Elisa. Tudo ótimo. Tudo bem? Ótimo, tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. É uma honra te ter aqui, porque eu sei que tem muito que compartilhar com a galera. Pelo convite e a honra é toda minha. É uma pessoa que eu admiro demais, né? Quantos aprendizados com a Elisa. Então, assim, eu fico muito honrado pelo convite também aqui, né, Elisa? Poder compartilhar um pouco da nossa trajetória como empreendedores, né? Que é uma trajetória inspiradora, né, Márcio? Com certeza vai inspirar e vai ajudar muitas pessoas tudo que você tem para compartilhar. E eu queria que tu começasse aí te apresentando, falando um pouquinho de você, do que tu está fazendo hoje. Vamos lá, então. Para o povo aí te conhecer. Pessoal, boa noite a todos, né? Meu nome é Márcio. Sou casado com a Cristiane, pai da Mariana e do Matias. Já empreendo há 16 anos no mercado. Então, hoje, nós temos 4 negócios, que no ano passado faturou 6 milhões de reais. E nós, hoje, né, temos uma empresa voltada para indústrias e comércio. E também nós temos uma empresa de tecnologia, que é a nossa bebê, né? Tem uma menina aí de 2 anos, que é o Clube Envios. Ela é uma plataforma de intermediação de frete, tanto para envios nacionais, também para envios internacionais. Então, assim, hoje a gente pode dizer, viu, Elisa? Nós empreendemos no mercado do varejo, com a empresa de comércio. Nós também hoje atuamos no mercado de locação de equipamentos. Hoje também nós atuamos atendendo indústrias, né? Que é um dos nossos business. E agora nós temos aí o varejo digital com a nossa plataforma de intermediação de frete também, atendendo empresas que vendem pelo e-commerce, atendendo empresas também que vendem através do Instagram e que precisa de uma empresa com frete mais barato para que ele possa fazer os envios e assim vender mais todos os dias, né, Elisa? Então, basicamente, assim, falando de negócios, né, pessoal? Esses são os nossos business agora em 2023. E a Elisa sabe como é que eu sou, tem outros negócios vindo aí. Mas graças a Deus, Elisa, a gente tem tido bastante êxitos nesse negócio, entendeu?
Mas, Márcio, tu é inquieto, né, por natureza, assim, tu tá sempre olhando oportunidades, né? Tá sempre procurando oportunidades, procurando alternativas, e tudo que tu faz, tu mergulha e faz muito bem feito. E eu queria que tu contasse um pouquinho aí, né? Tu empreende há 16 anos. Antes de tu entrar, eu estava falando assim, né? Convidei o Márcio, porque o Márcio é empreendedor, acho que desde que ele se entende por gente. E eu queria que tu contasse um pouco da tua história, assim, como é que tu começou a empreender, como é que veio isso na tua vida, sempre foi assim, teve algum ponto da virada? Resumisse aí um pouquinho da Olha, tua história Elisa, que te trouxe assim, até aqui. a parte de empreendedorismo, eu acredito que... Olha, a minha mãe, muito cedo, nós éramos de uma família bastante humilde, e a minha mãe, ela fazia roscas para nós vendermos. Época era roscas, eu sou aqui de Goiânia, viu, pessoal? Goiânia, Goiás, eu sou um goiano raiz, não canto sertanejo, então eu sou bastante raiz. E já com 5 anos, minha mãe colocava eu e meu irmão para que não pudéssemos vender as coisas que minha mãe fabricava. Como a gente não tinha uma boa condição financeira, então o meio era vender para os vizinhos ali as coisas que minha mãe fabricava. Uma das coisas que minha mãe fazia era arroz, que minha mãe fazia algumas cidades chamam geladinho, outros laranjinha, outros sacolé, minha mãe fazia. Nós fazia também, minha mãe vendia, fabricava sorvetes também, nós vendia, que é bem caseiro. Então, assim, a gente começou desde muito cedo, minha mãe nos ajudando a sair de casa para poder. E talvez, né? Eu acho que nem era a intenção dela, acho que era mais pela necessidade. Eu acho que muitos, né, Elisa? Ele começa a empreender pela necessidade. Então, isso foi na parte de minha infância, né? Ali, pela volta dos 10 anos, meu pai faleceu. Então, eu tinha apenas 10 anos de idade, meu irmão tinha 12. E ali, sim, a minha mãe foi trabalhar de... Minha mãe era uma costureira, né? Trabalhava com bordados. Então, que a gente realmente passou por muita necessidade. Então, eu cresci, Elisa, diante de uma necessidade, diante de uma... Eu nunca passei fome, viu, Elisa? Mas cresci diante de uma grande dificuldade financeira, porque era a possibilidade que a minha mãe poderia, para mim, para o meu irmão, naquela época. Então, muitos anos atrás, nós sabemos que era bem desafiador a conquistar as coisas, né? Então, assim, não tinha tantas oportunidades igual a gente vê hoje, né? E o que que acontece? E daí eu cresci sempre, Elisa, com uma certa limitação. E aí uma coisa que o pessoal de vocês aborda muito são as crenças limitantes, né? Então, assim, eu cresci com a limitação financeira por achar que aquilo para mim, Elisa, a vida simplesmente era aquilo que ela me permitiu. Então, eu jamais imaginaria que eu poderia ter algo a mais. Por quê? Praticamente, eu vi diante de uma situação com bastante limitações, e principalmente na área financeira. Então, eu cresci diante de uma crença que, poxa, o que a vida me deu foi isso aqui. Então, se a vida me deu, então pronto. Então, eu tenho que ficar satisfeito com o que eu tenho. Se eu querer ter algo a mais, é porque é soberbo. Se eu querer ter algo a mais... Então, eu cresci diante disso. E também, né, eu imaginava que aquilo que eu estava vivendo já estava sendo melhor do que os meus pais já tinham vivido. Porque se a gente olhar muitas vezes para as nossas condições financeiras, Elisa, nossos pais não, a nossa vida, realmente, os nossos pais passou diante de muita escassez, de muitas privações. Mas é que quando a gente olha para nós, fala, nossa, eu vivi muito melhor do que meu pai, do que minha mãe. Então a gente acha que já é o suficiente. Então eu cresci diante desse cenário. E para mim sair dessa bolha, a única opção que eu vi, Elisa, foi poder empreender. Por quê? Porque eu terminei o segundo grau e fui trabalhar numa empresa, né? Que eu comecei, foi uma das primeiras empresas que eu comecei a trabalhar. E pasme, gente, eu ficava ali incomodado, aí pode ser o que você chama aí, essa persistência de buscar oportunidades, né, Elisa? Porque eu ganhava R$ 420. Então, veja bem, eu nasci num lar com bastante limitações financeiras. Assim que meu pai faleceu, imagina, o provedor da casa acabou, né? O provedor da casa, minha mãe era bordadeira. E assim, para ajudar na minha mãe um pouco, eu bordava eu enrolava aquelas fraldas de pano, Elisa. Acho que o povo nem lembra disso mais, né, Elisa? O povo de hoje, né? Gente, existia.
Tem gente que nem sabe que, apesar de estar voltando na moda fraldas agora. de pano. Fraldas de Você pano. passava nos varóis, naqueles varaus, tinha 50 fraldas. E eu ajudava minha mãe a enrolar aquelas fraldas para ajudar na renda de casa. Então, eu lembro bem, na época, um pacote com cinco fraldas, minha mãe ganhava 1,20. Então, minha mãe ganhava por mês em torno de R$ 600. Então, era assim, nós não passava fome, mas era muito limitado. Beleza, chega meus 18 a 19 anos, o que acontece? Eu vou trabalhar no local que reforça as minhas crenças. E isso aí, amigos que estão nos assistindo, é o maior cuidado que você tem que ter hoje para você que está empreendendo, para você que deseja empreender, para você que deseja crescer. São cenários, são ambientes, são informações que consolida aquela crença que te limita. Porque uma coisa é você só achar que você não dá conta, que você não vai conseguir, que você às vezes pode ter medo, que é comum, você ter medo de perder. E o pior, Elisa, é você entrar neste cenário, neste ambiente, rodeado de pessoas que se consolidam, que realmente a sua crença é de escassez, que você tem que simplesmente agradecer pelo limite do limite que você está vivendo. E esse eu vivi por um bom tempo, ali até meus 21 anos, até que eu decidi verdadeiramente, olha, eu larguei tudo, eu vou arriscar empreender. E foi daí, né, que eu pude, né, Elisa, entrar no meio do empreendedorismo, do mercado de empreender, entender esse cenário. E assim, eu comecei a empreender lá em 2007, logo veio 2008 com crise. Então, pode vir Covid 2 e 3, que, galera, tô tranquilo. Já veio crise que quebrou o meu setor, crise que quebrou do meu cliente. Então, assim, Elisa, eu entendi daquele tempo para lá que é o seguinte, uma das coisas que poderia mudar a minha realidade financeira de toda a minha família era empreendendo. Porque eu tive claramente dentro de uma empresa, dentro de um negócio, que consolidou toda a minha crença de limitante com relação a dinheiro, com relação à prosperidade. Então, assim, amigo que está nos ouvindo, verdadeiramente, se você quer buscar algo que te possa trazer crescimento, é claro que o empreendedorismo é uma porta, mas veja bem, eu saí de onde eu estava, da empresa onde eu estava, para a pessoa que estava nessa época, o dono, o Elisa, ele não queria nem dar comissão em nenhuma situação, ele queria deixar a gente crescer. Então, só era a empresa dele. Eu queria, olha, eu vou visitar os clientes para você poder pagar uma comissão. Não. Então, assim, hoje eu vejo, né, Elisa, tem muitas empresas que querem profissionais assim, né, para poder crescer junto, empresas que oferecem ao longo do tempo ali uma sociedade. Então, o que eu vejo assim, nós temos uma grande oportunidade dentro do nosso mercado e que também depende de nós, né, Elisa? Sim. Ô, Márcio, mas o kit... Deixa eu só reforçar uma coisa que eu acho que é bem importante que você falou e que muitas vezes o povo banaliza um pouco, né? Essa questão das crenças limitantes, né? Que eu acho que esse é um fator muito importante. A gente é criado, independente de qualquer coisa, com várias crenças, principalmente pelo ambiente que a gente está. E se a gente não busca um ambiente diferente, de pessoas com resultados maiores, com mais sucesso, a gente começa a agir em prol daquele resultado mínimo. Então, tu tá cercado de pessoas que não estão dando certo. Você começa a agir para não dar certo ou se conformar. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu queria te fazer uma pergunta. Tu teve esse cenário, né? Tu, querendo ou não, foi estimulado a vender desde muito cedo. E eu acho que esse é um dos fatores que te leva para o sucesso. Porque esses tempos eu estava fazendo uma análise também da minha vida, assim, né? Da minha história de, o que me moldou, né, para chegar onde eu cheguei. E meus pais sempre trabalharam também, mas vendas era um assunto muito forte. Tanto o meu pai trabalhava como autônomo, quando ele ainda era vivo, trabalhava como vendedor autônomo e sempre foi muito bem obrigado nisso. E a minha mãe sempre trabalhou com vendas também. E os dois, mesmo trabalhando, tinham empreendimentos paralelos, assim, né? Tipo, trabalhavam formalmente durante o dia, à noite, empreendimentos paralelos. E o quanto isso, assim, eu demorei muito tempo para virar a chave para o empreendedorismo, mesmo sendo uma intraempreendedora em todos os lugares que eu trabalhei.
E eu fui fazer essa reflexão e eu vi que isso estava na veia e no ambiente há muito tempo. O que foi que fez tu, tirando essa parte da tua mãe aí, te botar para vender, da necessidade financeira, qual foi o fator que tu acha que virou a chave mesmo para tu enxergar no empreendedorismo essa grande oportunidade? E qual foi o teu Elisa, assim, primeiro a negócio? chave mesmo, Elisa, foi eu entender que aonde eu estava, Elisa, reforçava a minha limitação. Porque eu olhei para aquele cenário, Elisa, e falei assim, cara, eu não vou crescer aqui. Eu não vou crescer. A ambição pode. Então, o Sim, senso de sim. ambição talvez tenha Não, sido um fator importante. E que claro. ambição é importante, né? As pessoas têm Não. receio de E falar assim, sobre isso, né? eu E é tinha muito sonhos, importante. ainda tenho muitos sonhos. E quando eu olhava para aquele cenário, diante daquele ambiente, pô, Elisa, eu falei, cara, não vai sair nada daqui. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sabia vender, que é uma das principais habilidades para você empreender. Mesmo você não sabendo, só ter boleto que você aprende. Basta ter muito boleto que você aprende. Né, Elisa? Quer Melhor aprender a motivador que tem, vender, né? Melhor só motivador que deixar os tem. boletos chegar, que eu tenho certeza que você aprende. Então, assim, Elisa, a principal chave que me virou foi realmente, poxa, eu via ali limitações, eu queria mais, eu desejava mais, e aquela limitação me incomodava, era desconfortável. Eu acredito que muitas pessoas que estão hoje no CLT, pessoal, veja bem, viu? Quando eu faço CLT, nada contra, viu, pessoal? É só mesmo uma nomenclatura que nós compartilhamos. Às vezes a pessoa está ali no emprego público, às vezes a pessoa está ali no emprego de carteira assinada, e ela quer desejar empreender, e um dos recursos que ela realmente vê como desafiador é ela querer mais e não ter condições, né, Elisa? Eu acho que muitos passam, acho que a maioria de nós passa por isso, né, Elisa? Porque às vezes é importante você trabalhar em algum lugar, até mesmo você pegar experiência, entendeu? Até mesmo ter vivência de negócios, que muitas vezes tem gente que tem, olha, uma coisa que o pessoal fala assim, não, eu quero empreender para não ter patrão. Cara, esquece. Se você for, você vai ter patrão, não vai ter um não, você vai ter centenas. Então, a primeira chave foi essa, Elisa. Eu vi essa limitação e eu tinha essa ambição de crescer, né? E segundo ponto aí que você perguntou, Elisa, nessa virada de chave aí que eu tive, Elisa, cara, eu me sentia assim, eu queria mais para minha vida, para minha esposa, nós éramos recém-casados, tinha pouco tempo. Então, assim, eu acho que também, Elisa, a pessoa tem que descobrir os motivadores dela. Porque se aquilo que me... Ó, veja bem, pessoal, se o que me motivasse fosse apenas o salário, eu não tinha saído. Por quê? Não é porque eu ganhava muito, é porque era uma zona de conforto. Porque normalmente quem vai empreender, ele não sabe o que vai acontecer para frente. Por isso que muitos nem querem empreender, porque, poxa, cara, eu ganho 4 mil, 5 mil, 10 mil. Se eu for empreender, será quanto que eu vou ganhar neles? Então, muitos se perguntam. Então, eu acho que essas duas chaves foram primordiais para mim. Mas eu digo assim, você que quer empreender, você que ainda não empreendeu, ou melhor, você começou sua jornada do empreendedorismo, e às vezes você fica incomodado porque às vezes você tinha uma receita, né? Uma receita, um prolabore que te garantia um certo status de vida. E você quis abrir mão disso para viver a vida do empreendedorismo. A pergunta é entender quais são as motivações que te fizeram entrar nesse cenário. Porque se o que te fez entrar nesse cenário foi, poxa, eu ganho 10 mil, mas eu empreendendo vou ganhar 30. Eu sinto muito, amigo. Mas você deu um passo aí bem ousado. E assim, Elis, das pessoas que eu conheço, em sua maioria, que empreenderam buscando um salário, estão tendo grande dificuldade para se manter no mercado. Até porque tem vários desafios, né? A questão, a ambição, ela pode ser um gatilho, pode ser uma alavanca, porque sim, o empreendedorismo ele não te limita, né? Ele te abre inúmeras possibilidades. Mas se o motivador é exclusivamente financeiro, a chance de desistir no primeiro ano é muito grande, né? A chance de você voltar... e esse foi um fator que aconteceu comigo. Chegou no final do primeiro ano, a minha reserva que eu tinha
estava se acabando e eu não estava faturando ainda o suficiente para me manter. Esse foi um fato real que aconteceu comigo. Por quê? No primeiro ano eu estava brincando de empreender. Eu tinha uma reserva, Tava eu estava brincando de empreender, confortável. estava tudo muito tranquilo, confortável. E a ficha caiu no final desse primeiro ano, e quando eu disse assim, ok, vai dar 30 dias, eu não vou ter como me manter. E eu não tinha ninguém para me manter, entendeu? Não tinha marido, não tinha namorado, não morava com pai e mãe, eu morava sozinha, era eu e eu mesma, e Ainda mais pedir para dinheiro para a família mãe. não estava nos planos, né? E ainda mais para mãe, não. Eu fiz uma promessa. Eu me formei um ano depois do que eu deveria me formar. E eu fiz uma promessa. Quando chegou o ano que eu realmente deveria me formar, porque eu era de Chapecó, vim morar em Floripa, morar sozinha. Meus pais me ajudaram durante a universidade toda, cada 6 meses com menos, porque daí eu fui trabalhando, fui fazendo estágio, fui me virando, organizando a minha vida. E eu fiz uma promessa que quando era o ano que era para eu ter me formado, que eu não me formei, que daquele dia em diante eu nunca mais ia pedir um centavo para eles. E desde então, eu nunca mais pedi um centavo para eles. Comprei meu apartamento, meu carro, minhas coisas, montei meu negócio, dei vários presentes para eles, viagens e coisas assim. Mas assim, nunca mais. E mesmo nesse aperto, daí foi quando eu fiquei aí quase um ano brincando de empreender. Eu disse, cara, eu não vou ter dinheiro daqui 30 dias que dê para bancar a minha vida. E eu disse, eu vou voltar para o mercado. Foi o primeiro pensamento que me veio na cabeça. Eu disse, vou atualizar meu currículo. Eu tinha bons relacionamentos, eu tinha vários contatos de empresas, um bom nome no mercado aqui. Se vou voltar para o mercado, que eu entro rapidão, né? 30 dias eu resolvo isso. E daí eu pensei o que me levou a sair. Eu olhei justamente os motivadores, né? Do que eu não queria mais para minha vida e do estilo de negócio, estilo de marketing, que é o que eu ajudo as empresas com as estratégias de marketing, no que eu acredito de verdade. Eu disse, cara, o trabalho de procurar emprego ou o trabalho de fazer isso daqui dar certo vai dar no mesmo. E em 30 dias eu virei a chave e eu já tinha faturamento para me manter. E de lá para cá, hoje são 10 funcionários aqui na agência e só não cresce mais porque eu escolhi trabalhar com menos clientes e de maneira mais focada. Então, esse fator da motivação, eu concordo contigo, ele é muito importante. E tem um fator, né? Acho que acontece com a maioria de nós, né, Elisa? Chega num momento que a ponte, ela tem que queimar. Por quê? Porque enquanto você estiver ali, você vê, né, Elisa? Enquanto você olhava para o saldo da sua conta, você não queria ousar. Enquanto você estava se sentindo confortável, não, que eu posso... Peraí, que eu posso escolher clientes ainda. Peraí, que eu vou melhorar o meu produto. Não, porque eu estou no mercado, eu tenho meu produto. Isso aí... Vou estudar mais um pouco. E não, Elisa, e algumas pessoas que eu vejo, Elisa, principalmente na área da prestação de serviço, né, Elisa? Que é uma das coisas que você trabalha muito com muito cliente. Isso aí, pessoal, é chave. O cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você ouve. A Elisa, ela é uma fantástica, porque ela tem serenidade no que fala e também é especialista em marketing. Por que eu falo isso, Elisa? Porque existe hoje, sim, uma abertura gigantesca no mercado da área de serviço, né? E olha para vocês verem, eu sou muito fã da área de serviço, porque a área de produtos ela é muito limitada à margem, né, Elisa? Você pode ter o melhor produto, pessoal, daqui 2, 3 anos alguém está te copiando. Cuidado que se um chinês não fabricar o seu produto, né? Mas assim, a prestação de serviço, você consegue trazer uma qualidade, uma entrega, e assim, claro que pode entrar concorrente, mas você vai tendo autoridade no mercado e você vai aumentando os seus valores. O que acontece muitas vezes é que o pessoal, por achar, né, Lisa? Por achar que às vezes o seu produto é muito, muito bom, ele entra no mercado cobrando valores que não condiz com o seu público. Não estou dizendo que você não deve cobrar, mas o que eu mais vejo, Elisa, é o seguinte: é um produto muito espetacular para aquele cliente que não faz nem sentido, né? Que talvez esteja
muito acima daquilo que o cliente precisa, também o seguinte, né? muitas vezes até mesmo da entrega do profissional. Porque não é questão só de preço, mas os valores Sim. também. Então, assim, no mercado onde nós hoje onde você quer empreender, se você seja na área de produtos, de serviços ou de infoprodutos, tem que estar muito claro, tanto para você, que tem que ter convicção que o seu produto é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Mas primeiro você tem que ir lá no mercado e provar que o seu produto é muito bom. E às vezes você vai perceber que o seu produto não é tudo aquilo que você acha. Pô, não, mas meu produto transforma. Gente, meu produto transforma vidas, meu produto, gente, mas olha, põe amor nas minhas palavras. O mercado é assim mesmo. A primeira barreira do cérebro, quando você se apresenta, quem está diante de você te pergunta, mas quem é você, né, Lisa? Quem é você? Então, assim, eu vejo, eles têm pessoas que querem empreender e eles acham que simplesmente por eles encontraram a fórmula mágica do produto, que vão chegar ali e já vão trazer insights maravilhosos, transformação. Olha, pessoal, eu estou diante de um produto, Elisa, que é do Clube Envios, só para poder se esclarecer para vocês como é que funciona. Pessoal, toda pessoa que vende pela internet, hoje, precisa do melhor preço de frete para poder vender seus produtos pela internet. Acho que a mãe da Elisa também vende, né, Elisa? Algumas coisas. E às vezes ela chega a pessoa no Instagram ali, hoje a pessoa cota o produto e já pergunta o preço do frete. Não é, Elisa? Então a nossa... Porque impacta. Mas a mãe da Elisa não é transportadora. Aí, Harris, um abraço, meu amigo. Só que pergunta para a mãe da Elisa, mas quanto que é o frete daí de Florianópolis para São Paulo? E a hora da mãe da Elisa procurar uma empresa como o Clube Envios. E aí, Elisa, nós temos frete a partir de R$9. A partir de 9, mais barato que motoboy. E, Elisa, tem clientes que eu vou conversar com eles, que eu tenho que explicar tintim por tintim, entrar na empresa dele, na loja dele e apresentar. Porque, às vezes, o produto não faz sentido. Por quê? Ele não entende que aquela solução é importante para que ele, naquele momento, possa crescer mais, entendeu? Então, tem pessoas, Elisa, você que trabalha com marketing é muito mais... Passa por isso todos os dias, né? Não, eu quero só vender mais. Mas espera aí. Como assim, né, Elisa? Como assim? Como assim? Então, hoje, para quem está empreendendo, eu vejo muito disso, Elisa, que ainda não está claro para ele quem que é o público dele. E aí, uma coisa que eu sou fã do que você fala é o posicionamento, né? Tem pessoas que têm uma esteira de produtos, ele acha que tem que falar todos os produtos para o cliente. Então, hoje, quando nós queremos empreender, e tem muitas oportunidades, claro, no mercado, tem que estar muito claro para mim e para você quem que é o seu público ideal, porque vai disputar muito com muita gente as informações. E quando eu falo público ideal, pessoal, não quero só falar negócio de marketing, não, que eu não vendo curso. Né, Elisa? Eu não vendo curso. Mas, cara, o dinheiro do meu tráfego é meu, viu? E dói, viu? Então, assim, eu acho, Elisa, que as pessoas também têm que entender esse mercado também, porque não é simplesmente ter um produto, né, Elisa? Não, tem que ser... eu acho que eu ia te fazer uma pergunta e acho que vou aproveitar e vamos começar a falar dela. Acho que dos principais erros que as pessoas cometem ao começar a empreender, ao tentar empreender. Eu vejo como um erro, e óbvio, né? Olhando pela parte que eu atuo aqui, que é a parte de marketing mesmo, eu trabalho muito forte essa área do posicionamento, eu vejo que um erro é olhar assim, cara, eu tenho que abranger o maior mercado possível, eu tenho que pegar o maior volume de clientes possíveis. Daí você vem para o mercado tentando olhar para todo mundo e você não foca no cliente que é o mais propício a comprar de você. Você não escolhe uma fatia do mercado. E quando você não escolhe essa fatia do mercado, isso impacta diretamente na estruturação do teu serviço. Porque o teu público é generalista, o teu serviço é generalista, e aí você vira mais um na multidão tentando vender. Então, as pessoas que chegam aqui, seja para as mentorias, para a comunidade, ou até mesmo procurando agência, isso é um erro clássico, né? Assim, serve para todo mundo. Cara, o que serve para todo mundo não serve para ninguém. E daí tu não consegue se posicionar, tu não consegue criar diferenciais, tu não consegue fazer investimentos corretos, né? Porque
quando você olha assim, o meu clube de envios atende esta necessidade, é nesse momento aqui que eu entro, é esse público que eu vou buscar, é sobre as necessidades desse público que eu vou falar. É muito mais fácil de você alavancar, né? E agora eu queria ouvir de ti, assim, que outros erros, né, sejam os que você cometeu ou os que você vê as pessoas cometendo, você acredita que levam a pessoa a fracassar Ô, no Elisa, momento de tentar empreender? Que Elisa, acho todo que eu mundo vou vai ficar falar muito dos atento. meus erros, viu? Acho que acaba que a gente vê bastante erros acontecendo. Mas, assim, a gente pode elencar vários aqui, né, Elisa? Olha, principal, eu vou dar um exemplo para você que está começando agora e para você que já tem funcionários. Hoje eu tenho aqui, acho que é 23 funcionários, se eu não me engano. Então, para quem está começando, empresa, né, Elisa? Ele não focar nas vendas. Como a gente. Olha, eu tinha um problema porque eu queria comprar, eu queria vender, eu queria entregar. Isso me atrapalhou muito no começo. Então, assim, você não saber focar nas vendas é um erro. Acho que a maioria, Elisa, porque ele enfia a cabeça nos problemas do negócio. Então, eu errei muito por não priorizar as vendas, não estudar muito. Então, assim, quando eu fui empresa, acho que a maioria foi eu empresa, né, Elisa? Aí chama esposo, marido, os primos, filho. Mas como empresa, acho que a maioria das pessoas erra por não focar muito, muito nas vendas. Para quê? Pessoal, porque se você tiver caixa, Elisa, pessoal, pensa numa coisa que facilita a vida do empreendedor, chama-se dinheiro em caixa. Você quer descobrir o nível de gestão do empreendedor, da empresa, é o caixa. Se o caixa baixou, começa o caos a acontecer. Então, veja bem, uma das coisas que eu errei muito no começo, Elisa, foi isso. Eu deveria ter focado mais em vendas e perdi muito tempo. Eu era o cara que entregava, eu era o cara que separava a mercadoria. Então, eu não sabia, né? Como se diz, não tinha uma escola de treinamento, né? Olha, como empreender, não tinha isso. Então, assim, se ainda tiver uma escola dessa, eu ainda duvido. Porque cada mercado ele tem suas dificuldades. Seja ele com produtos, serviços, infoprodutos, cada um tem o seu nível de dificuldade e dependendo do seu nível de faturamento também. Então, assim, quando eu comecei, né, Elisa, falando dos meus erros de começo, pessoal, só para você entender, o nível de maturidade vai chegando e você vai tendo outros erros. Não é que acabou, não, tá? Então, assim, Ô, Márcio, antes de avançar para o próximo, deixa eu reforçar esse erro. Porque os grandes empreendedores, as empresas de grande sucesso que a gente vê por aí, a principal habilidade que esses empreendedores têm é vender. Seja vender o produto, seja vender o projeto, seja vender uma ideia. E eu sempre comento aqui, né, que vendas é o coração de qualquer empresa. Não existe negócio sem vendas. Então, só para reforçar. E eu quero dar dois exemplos, assim, que só para contextualizar mais isso que você está falando e para acender o alerta aí nas pessoas. O que eu estava te contando antes que aconteceu comigo, lá no primeiro ano, foi justamente porque eu estava olhando para estudar, criar o produto mirabolante e eu não olhei para as vendas. Consequentemente, eu não olhei para as vendas, eu praticamente quebrei no primeiro ano e ressurgi das cinzas, né? Voltando uma experiência muito próxima, né? Meu pai e minha mãe tinham montado uma fábrica de biscoito, produto maravilhoso, muito bom, assim, excelente. E eu te falei, né? Meu pai era um exímio vendedor. Onde ele entrava, ele vendia, era premiado, batia todas as metas. Blá, blá. Quando eles montaram o negócio deles, o que eles fizeram? Eles se voltaram para dentro. Eles se enfiaram dentro da fábrica e foram cuidar da entrega. Porque a entrega, tu faz o relacionamento com o cliente, papapá. Deixaram vendas, procuraram terceirizar vendas, deixaram em segundo plano. Resultado, quebraram, mas quebraram bonito. Assim, eu não lembro agora se foram 2 ou 3 anos de empresa, mas quebraram, ficaram com dívidas ao longo de muitos anos. Uma competência que eles tinham, que era dos dois, e que eles não priorizaram na hora de montar o negócio deles. Então, só para dar um exemplo e reforçar o quanto isso que você está falando é importante. Quem está começando... E assim, e não é só para quem está começando, né? Quem está no jogo.
Se você não olhar para vendas de maneira séria e responsável, você pode estar só você trabalhando hoje, você pode ter uma equipe gigante. Esse é o principal ponto que você tem que se preocupar. Sem dinheiro, nada se sustenta. Nem ONG. Nem ONG se sustenta sem dinheiro. Agora comente aí de outros. E o outro, né? Eu não... Pessoal, assim, isso falando de mim, tá, galera? De mim. Elisa, um orgulho por não querer aprender. Eu já achava que eu era muito bom naquilo que eu estava fazendo. Então, eu estava num comércio que tinha cara mais velhos do que eu, então eu entrei novo. Eu comecei a empreender com 22, 23 anos. Então, assim, a maioria das pessoas desse mercado que eu estava empreendendo, que é do Grupo Legítima, era a maioria dos anos mais velho, então eu entrei novo. Então, eu achei que eu sabia demais. Já conversou com adolescente, né? Eles... Não, eles são fera, sabendo tudo. E esse era o cara. Eu achei, porque eu estava no mercado, eu era um cara mais jovem. Então, assim, eu não considerei as experiências dos demais e achei que eu era muito bom, que eu iria arrebentar no mercado. E, pasme, pessoal. Então, isso foi, eu acredito que é um dos piores erros que eu cometi na minha vida. Então, era um orgulho, uma arrogância, uma prepotência de achar que eu sabia demais. E veja muito bem, pessoal, achar que sabe é uma coisa, realmente saber e tornar isso um resultado é outra. Saber e tornar isso um resultado é outra. Por quê? Tem gente que é inteligentíssimo demais, tem vários cursos, várias faculdades, currículos invejáveis, mas ele não consegue performar. Ele não consegue performar. Então, veja bem, no empreendedorismo, performance tem que gerar resultado e resultado no caixa. Não bata, não, mas eu tenho um faturamento X. Pessoal, ter faturamento, a empresa está quebrando, é mais comum do que você imagina. Se você perguntar se as americanas estavam faturando milhões, mas devendo bilhões. Então, uma das principais coisas, Elis, que nesse começo, e eu digo que foi por uma boa, ainda foi muito tempo da minha vida, foi, Elisa, não querer aprender, não querer se desenvolver, não abrir mão da arrogância de achar que existia pessoas que eram capazes de me ensinar. Então, eu aprendi isso a duras penas, entendeu? Eu tive, durante essa jornada, empresas que quebraram, empresas muito mal sucedidas eu tive também. Então, assim, uma das principais situações que eu vejo é que o orgulho, ele é o principal causador de quebra de empresas. Ele é uma grande força propulsora de muitos negócios, sim. Você pode pegar livros como o da Joyce Meyer, eu até li ele, Raízes da Rejeição. Ele vai dizer que os principais empresários dos Estados Unidos vieram de uma situação de extrema pobreza. Então, para não passar aquela dificuldade financeira, eles buscaram com toda a sua energia e força se tornar uma pessoa que gerasse um orgulho para a sua família, né? Então, existe isso, aquele ímpeto. Eu nunca mais eu quero passar por isso novamente na minha vida. Eu jamais. Às vezes os nossos pais falam isso também. Então, por esse ímpeto, por essa energia, por esse orgulho de querer romper, eles vão até o ápice. Mas se manter lá é totalmente diferente de chegar lá. Então, e nisso, Elisa, é onde eu vejo que muitos caem também pelo orgulho, porque aí vem as três, eu chamo que tem três raízes junto do orgulho, que é a prepotência, a arrogância e a vaidade, que é quando o empreendedor chega num certo momento dos seus negócios, ele já não quer mais ouvir ninguém, ele já não quer mais conversar com o contador, ele já não quer mais participar de treinamentos, vou mexer com... Para que mexer com isso? E assim, eu digo, Elisa, até hoje na minha vida, Elisa, eu busco incessantemente estar em masterminds, estar em palestras, em eventos, porque eu entendi, Elisa, que todo momento que eu aprendo, eu estou vendo que mais para frente eu não sei, e tem muitas coisas que eu ainda não sei. Então, eu estou o tempo todo buscando aprender, porque a ignorância, pessoal, ela me custou muito caro.
E aqui eu quero abrir um parênteses com isso aqui, Elisa. Por quê? Porque a ignorância me custou muito caro. Esse orgulho, essa vaidade, essa arrogância, eu falava muito sobre faturamento, Elisa. E eu era um cara jovem e tal, e, poxa, eu já era melhor do que a minha média da mesa, né? Eu já era melhorzinho do que a mesa. Então, então a gente falava muito de faturamento, só que eu não olhava para números, eu não olhava para marketing, eu não olhava para o estoque. Então, assim, eu não olhava para o meu negócio com olhos de realmente de perícia, de entendimento de um gestor. Eu era um empreendedor vaidoso, assim dizendo, falando do Márcio, tá, pessoal? Um empreendedor vaidoso. Que característica que é um empreendedor vaidoso, Márcio? Ele só pensa em querer comprar um carro, ele só pensa em querer viajar, ele não pensa em consolidar o negócio para poder o negócio se pagar futuramente. Ele arromba o caixa, ele não fala nem que ele toma, não, ele arromba o caixa. Ele é o colaborador mais caro do negócio. Então, o empreendedor vaidoso, ele gosta muito de se gabar dos seus negócios, para em volta da sua família, dos amigos. Então, eu era esse cara, né? E, pessoal, e pasme, viu? Eu ainda assim, sendo cristão, o cristão também tem o cristão também permite essa arrogância também. Então, veja bem, não é questão de fé, não é questão simplesmente, era uma questão de vaidade. Porque já que eu não tive, né, Elise? Nossa, agora eu tô tendo. Então, esse aí, Elise, eu acredito que para muitos e muitos empreendedores, viu, Elise? A arrogância, a prepotência e a vaidade torna-se os negócios bem mais difícil de ser uma empresa duradoura, viu, Elise? E eu acho que isso faz todo sentido, né? Porque, primeiro, o mercado, ele é muito volátil, né? Ele muda, ele gira, sempre tem novas ações, novas tecnologias. E assim, é clichê, é muito clichê, mas é muito verdadeiro. O que você sabe hoje te trouxe até aqui. Mas se você quer ir além, né? Se você quer crescer, você precisa desenvolver novas competências. E junta um pouco, né, Márcio, com o que você colocou no início. Se você não está participando de grupos, se você não está trocando com pessoas que já estão onde você gostaria de estar, você acaba se acomodando e se limitando. E daí é o que eu vejo muitas vezes as pessoas virando funcionários das suas empresas e não, de fato, um gestor. E me conta um pouquinho, assim, falando sobre ser um gestor de fato, né? Sobre ser um empresário de fato, porque hoje você tem uma veia empreendedora muito forte, né? De estar buscando novos negócios, mas você é um empresário com 4 empresas, né? Conduzindo isso, tocando isso, fazendo isso crescer cada vez mais, te tira da operação, te tira do controle. Queria que tu contasse um pouquinho assim, da tua rotina ou das ações que você faz que te permitem fazer com que essa coisa aconteça aí, né, com essas empresas em paralelo e com o tempo de olhar para o lado Elisa, ainda. Não é fácil. E isso aí deixa muito claro, viu, pessoal? Não é fácil, mas assim, foi um preço que eu decidi pagar por isso, né, Elisa? Então, assim, hoje, eu posso dizer para você, Elisa, como uma empresa do tamanho da minha hoje, uma empresa do tamanho da sua, Elisa, o diferencial competitivo dos nossos negócios está totalmente na formação do nosso time. E isso eu falo para você, se uma empresa hoje que tem 5 colaboradores, 10 colaboradores, 20, se você não é uma mineradora, né? Você não é mineradora, mas falando de empresas de comércio, varejo, de empresas de prestação de serviço, o maior desafio nosso é encontrar realmente o potencial dos melhores níveis de colaboradores para quê? Para performar o resultado do nosso negócio. Eu tenho uma frase que digo assim, né? A performance do seu negócio, os resultados do seu negócio está ligado diretamente à performance do seu time. Então, veja bem, Elisa, depois que eu entendi isso, um dos grandes desafios que eu tenho para enxergar todos esses cenários é porque eu tenho que ter gestores debaixo da minha gestão. E aí é um grande desafio encontrar, contratar pessoas com capacidades para ajudar você
a elevar o próximo nível do negócio. Porque, Elisa, já fui daquele que eu bati no peito, deixa comigo, eu vou fazer. Eu resolvo. Acho que Eu resolvo. já passou também, né, Elisa? Só eu. Só você, Deixa só comigo você. que eu vou fazer. Tá tudo dando errado. E você fala assim, não, mas deixa comigo, tá bom. Precisa vir não. Eu resolvo. Vou desenrolar. Você tem 4 funcionários, 3, tudo bem. Mas vamos supor que você abriu uma padaria e você não é padeiro. Aí você não sabe fazer pão. Então, Elisa, hoje, para mim olhar para esse negócio, eu tenho pessoas fantásticas comigo, graças a Deus. A minha esposa trabalha comigo no financeiro. Ela também ela estende também um pouquinho do braço ali para nós ir atendendo no Clube Envios, porque nós temos outros negócios para tocar, mas o Clube Envios ele tem uma possibilidade de escala, então a gente fica ali. Só que nós dependemos dos programadores, que é acho que marketing digital e programador, a gente tinha que criar pedestais. Pensa na galera que me deixa o cabelo em pé. E aí, Elisa, eu tenho pessoas fantásticas, eu tenho um sócio, que é o Diego, é um amigo meu de infância, que está comigo tem bastante anos, a esposa dele, fantástico também. Eu tenho um outro profissional comigo, que é o Roger, que fica na parte do meu operacional, que cuida da área todinha para mim na parte de expedição. Então, assim, eu posso dizer que, graças a Deus, com Deus não clareza, né? Porque às vezes nos falta clareza também, né, Elisa? Porque às vezes não é só empreender, é ter pessoas que te orientem, né, no caminho, mas também de você também colocar pessoas que sonham com você, para que você possa ter esse time bem enganjado, para que você possa alcançar outros níveis. E graças a Deus, e assim, Elisa, é sempre, e eu falo assim, Elisa, em cada nível que eu subo, que eu vou buscando conhecimento, eu trago também novas perspectivas de pessoas para o meu time. Eu falo assim que, Elisa, na mente que eu tinha em 2018, foi na época que eu quebrei uma empresa e outra empresa quase quebrou, foi devido à minha má gestão. Por isso que eu falo aqui, pessoal, sobre a ignorância com relação às suas habilidades. Pessoal, eu não era ruim, não. A minha esposa chamava eu de dedo podre para contratar pessoas. Tem um versículo bíblico, eu não vou lembrar ele aqui agora. A pessoa passava na porta, estava precisando, eles, não, então vem, senta aqui que você agora vai vender. Não, vai para o estoque. Então, esse foi um dos grandes prejuízos e aprendizado para o meu negócio. Hoje, Elisa, assim, eu fiz grandes cursos também, a Elisa sabe, fiz curso de formação de coach, analista de perfil. E assim, eu tô sempre imergido na área do desenvolvimento pessoal. Márcio, você tem uma empresa de tecnologia, você tem uma empresa de locação, de comércio. O que tem a ver isso o que tem isso a ver com o negócio? Amigo, amiga, negócios são pessoas. Nós podemos ter o melhor produto. Você pode criar a nova Airfry do mercado. Mas se você não souber quem vai comprar ela, você vai desperdiçar todo o seu recurso e vai ser. Então, assim, o que aconteceu, Elisa? Eu fui para dentro do desenvolvimento pessoal, Elisa. Eu tornei um perito em saber entender os comportamentos das pessoas que eu queria que estivesse dentro da minha empresa. Porque o pior, gente, são você colocar as pessoas erradas e ainda colocar no lugar errado. Pode ter certeza que o prejuízo financeiro vem de imediato. E a nossa maior habilidade como gestor, eu digo para você que você está no nível de, às vezes você está empreendendo, o nível de gestor é você poder ter a competência, as habilidades para saber contratar as pessoas certas, mas também de alocar elas nos ambientes certos. Então, assim, hoje, Elisa, praticamente o que eu invisto o meu tempo. Entender as pessoas, contratar certo. E olha que eu sou sincero, pessoal, continuo errando. Por quê? Caráter não dá para se identificar numa sessão de seleção de recrutamento. Infelizmente, eu tenho muito isso, que se vacilou com um caráter comigo, Elisa, tá fora. É princípio aqui na empresa. Desvio de caráter, problema de caráter na empresa,
pessoa que ela é ingrata, pessoa que fica murmurando, pessoas que criam contenda. Eu realmente promovo para o mercado de trabalho novamente. Ter pessoas, né, com a postura certa, né, com o perfil certo, porque faz toda a diferença. Porque as atitudes, a palavra que eu estava procurando é atitudes. Né? Tem que ter os valores, mas tu ter pessoas com as atitudes certas do teu lado faz toda a diferença. E eu quero completar isso, é uma questão que eu sempre oriento, né, a galera aí que é profissional liberal e que me acompanha aqui ou que faz parte da comunidade. Muitos deles falam assim, Elisa, eu queria contratar uma agência para fazer todo o marketing para mim, para fazer tudo para mim. E a minha orientação é sempre assim, hoje, né, se você está começando, se você não tem muitos recursos, em vez de terceirizar, primeiro, marketing é estratégico demais, é o principal alavancador de vendas, você precisa entender dessas estratégias. Você pode terceirizar, contratar ali terceirizado, 1 ou 2 itens da operação enquanto você não tem dinheiro. Mas depois, o teu primeiro passo, até para começar a virar essa chave, que tu não é um profissional liberal, né? Tu tem uma empresa, tu tem um negócio na mão, mesmo que hoje seja só você. Contrate uma pessoa internamente. Procure uma pessoa que venha trabalhar contigo. Porque isso vai te tirando um pouco do operacional, mesmo que seja de uma única pessoa, começa a te colocar nesse lugar de gestor, né? E você começa a ter essa visão mais de equipe e o principal, daí, olhando para o marketing, você tem alguém mergulhado no entendimento do teu negócio, mergulhado ali no entendimento da tua realidade e não alguém simplesmente fazendo posts aleatórios que não vão te trazer resultado. Né? Então, eu acho que pensar em pessoas, tomar cuidado com as atitudes dessas pessoas, né? O perfil comportamental é um fator muito importante para te permitir crescer, para te permitir virar a chave, né? Porque, e daí eu quero juntar com uma outra coisa que tu falou da arrogância e da prepotência e de achar que sabe, com o que você falou antes também do problema de arrombar o caixa, né? Por não olhar como um negócio e pensar, eu vou reinvestir. Se hoje você pensa em simplesmente, não vou terceirizar ou não vou contratar um assistente, porque eu vou fazer isso aqui, né? Pela economia, tu tá te amarrando num operacional dos infernos. Quando você deveria, de repente, estar visitando mais um cliente, abordando mais uma pessoa. Então, eu vejo que muitas vezes esse olhar de quem está empreendendo, da contenção, né? Eu vou economizar. Em vez de, cara, eu vou investir aqui, reduzir um pouco o meu prolabore, porque isso aqui vai me dar impulso para ir lá para frente. Isso vai me permitir atender mais 2 clientes e aumentar em 30% o meu faturamento. Então, eu vejo que é importante essa virada de chave, essa virada de olhar. Claro. Não, concorda com isso? E assim, né? Eu acho que boa parte de nós quer até aproveitar, e o Samuel é um desses caras também, fantástico, tá comigo, viu, Elisa? Entrou aí agora. Samuel, eu amo sua vida, meu irmão. O Samuel também é o que permitiu o nosso projeto chegar até aqui. Ele é um garoto, um filho amado que veio completar o nosso time aqui. Então, assim, se cercar de pessoas excelentes do seu lado, principalmente. Mas aqui, Elisa, trazendo para o pessoal, veja bem, que eu vou te dar um exemplo do que acontece comigo, que talvez sirva para você, só para você entender. Eu tenho uma empresa que é o Grupo Legítima, que no ano passado, eu quero falar um pouco também, eu falei de orgulho com vocês, arrogância, prepotência e vaidade, né? Que isso são muitas e muitas características de muitos e muitos empreendedores e, infelizmente, acaba isso atrapalhando, né, os negócios. Mas vejo, eu quero também dar uma lição de humildade para vocês também, porque se você tem começado, você que acredita no seu negócio. Olha, eu tenho uma empresa com 23 colaboradores. No ano passado, nós faturamos só nela, nós faturamos 4.700.000 no ano. E, pessoal, o Clube Envios é um bebê. É um negócio que eu acreditei junto com outras pessoas. E que, Elisa, pasme,
Pessoal, eu, Márcio, eu visito empresas. Eu pego o cartão, eu visito empresas. Olha, isso aqui é o Clube Envios, uma plataforma. E fique pasme, gente. Eu entro em empresas com os meus dois negócios, Elisa. Quer dizer, os outros meus negócios. Assim, em metragem de escritório, deve ter mais ou menos uns torno de 1.500 metros quadrados. 2 galpões com negócio, tudo, mais as lojas. Eu entro em lojas de 12 metros quadrados para visitar um cliente, para ouvir o meu cliente, para saber o que o meu cliente quer falar, por que ele não quer meu produto. E pasme, gente, tem gente que ainda me humilha desse tamanho. Não quer saber de você, não. Estou atendendo um cliente aqui. O que eu estou dizendo para você? Estou te mostrando que é uma fórmula para quem deseja empreender e que realmente quer ter sucesso, é a resiliência. É poder receber vários nãos. É poder pegar no seu negócio e visitar, mesmo que você, meu amigo, minha amiga, que visite uma empresa, eu vejo que você treina muito profissionais de liberais que trabalham com análise de perfil, né, Elisa? Então, é o seguinte, às vezes você visitar uma empresa, o RH te trata mal, mas veja bem, pessoal, eu tenho todo esse negócio, graças a Deus eu alcancei, não estou dizendo que eu estou no meu ápice, de jeito nenhum, entendeu? De jeito nenhum, tem muito ainda para me alcançar, tem muita viagem para fazer ainda. Então, assim, a humildade também de acreditar no seu negócio e bater na porta de um cliente que você acredita que possa querer o teu negócio. E às vezes você está preocupado com a sua mídia social, sendo que não está entrando dinheiro. Olha, enquanto sua mídia social não está funcionando, amigo, bate a cara, vai lá, visita o Joaquim lá do bairro, pô, meu produto te ajuda. Mas ajuda como? Poxa, treina no espelho, então não treina nada, vai na tora mesmo, fala, olha, eu tenho um produto aqui, faça um cartão, gasta R$90 para fazer um cartão, pelo menos um cartão, faz um cartão bonitinho, chega lá no cliente, pô, mas você não quis me receber, vai pro próximo, a não ser que realmente você fez um produto muito, muito ruim. Mas veja bem, se você acredita no seu negócio e você vê que o seu mercado permite, seja humilde. Vai lá, nem que seja para levar um não, para entender que você pode aperfeiçoar o seu produto. Quantas vezes ali, Elisa, eu recebi um não, mas você poderia me dizer por que você não ficou interessado na ferramenta? Você teve dificuldade em usar a ferramenta? E aí eu fui entendendo, poxa, pessoal, esse layout aqui para uma pessoa que tem 40, 60 anos, não tá legal. 40 anos, vou fazer 40 agora, tô velho já. O cara tem que afastar aqui para poder ler, tem que melhorar as letras. Esse aqui também não gostou porque demorou um tempo aqui para calcular, ele queria mais rápido. Então, isso aqui é o Márcio. Eu visito empresas 40 vezes menor do que a minha. Entendeu? Para poder entender. E tá ouvindo o cliente, eu quero que né? dê certo, né, Elisa? Eu quero que dê certo. Então, amigo, também é uma lição de humildade também. Para o seu carro. Se o seu carro for muito top, for uma Mercedes, para um quarteirão para trás, vai, bota uma camisa polo aqui. Eu vou de camiseta normal mesmo, porque o meu cliente é muito... porque o meu cliente também é simples, Elisa. Meu cliente é simples. Tem gente que vai receber, tem gente que não vai. Estou só dizendo aí para vocês, porque às vezes você está empreendendo, você está muito mais preocupado com as suas mídias sociais do que com o seu próprio negócio. Veja bem, a mídia social não é o seu negócio, amigo, amiga. Esquece. Faça o teu negócio dar certo, depois contrata a Elisa, contrata... Pô, não vou não, pelo amor de Deus. Quanto que é a comunidade, Elisa? A comunidade hoje está 997 o ano. Se você não conseguir pagar R$100, o seu negócio está errado. Amigo, amiga, olha para mim aqui. Não é porque eu estou aqui, não. Não é porque eu estou de cara aqui, não. Veja bem. Eu falei para vocês, eu paguei caro pela ignorância. Eu paguei caro por causa do orgulho. Talvez essas pessoas que estão na nossa live aqui, eu paguei caro pelo orgulho de não querer ouvir, porque eu já achava que era bom demais. Vocês estão nos ouvindo aqui agora, veja bem, você simplesmente pega só uma chave do que nós falamos. Você às vezes está preocupado com a sua mídia social, com quem vai ver o seu post, entendeu? Veja bem,
Pega um cartão de visita, visita 20 empresas por dia para você ver. Elisa, foi assim ou não foi quando você virou a chave? Total, total. Assim, antes de eu te falar o que eu fiz, que foi o que virou a chave das vendas rapidamente, acho que tem uma coisa aí junto, né? As pessoas, uma grande parcela, pelo menos as pessoas que estão aqui comigo na comunidade, uma grande parcela veio do corporativo e começou a empreender. Então, tem uma história pregressa, que é uma história que conta, né? Tu não está começando do zero, tu está começando um novo negócio, mas tu tem uma história, tu tem toda uma bagagem, tem o teu histórico também e as tuas relações. E eu vejo muita gente com vergonha. E que daí vem junto com isso que você está falando, a falta de humildade. Então, assim, eu tenho vergonha de ir lá apresentar o meu serviço. Eu tenho vergonha de mandar uma mensagem, de repente, para alguém que eu conheço lá de dentro da empresa que eu já trabalhei. Eu tenho vergonha de abordar. E isso que você está falando é muito verdadeiro, porque as redes sociais, elas são um dos canais de vendas. Um dos. E se hoje tu não tem grandes habilidades, né? Você não vai fazer um post e vai vender. Nada substitui a agilidade, a rapidez do contato no 1 a 1. E você usa as redes sociais como mais um canal para alavancar, para potencializar. Elas não vão fazer milagre, né? Esse povo que fala aí, não, é só fazer, só abrir, tu bota aí qualquer coisa e vai chover. É mentira, né? Tu não fatura 10 mil assim, sem fazer nada. Então, quando eu comecei, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu fui para a Associação Comercial Industrial daqui. Eu fui participar da Associação Comercial, eu comecei a ter contatos com outros empresários, falar sobre o meu serviço e as coisas começaram a acontecer. Primeiro lá, o que eu fazia em paralelo? Eu usava aqueles contatos, aquelas ações, os contratos que eu estava fechando para dar visibilidade com as redes sociais. Quem foram as primeiras pessoas que começaram a me contratar depois que eu comecei a usar esses posts, esses conteúdos dos projetos que eu estava fazendo na associação comercial? Foram as pessoas que já me conheciam do mercado de trabalho, que já tinham trabalhado comigo ou tinham tido algum contato comigo enquanto eu estava no mundo corporativo e que começaram a me contratar porque eu comecei a falar sobre. Então, e eu fiz contatos também, né? Avisei, olha, estou fazendo isso agora. Então, a humildade, né? Tirar essa versão e falar, tá com vergonha? Tá aí, põe uns boletos ali atrás, como tu falou antes, que a vergonha desaparece. Então, ter essa humildade e não se deixar levar pela vergonha, eu acho que ela é muito importante, né? Só para reforçar isso que tu está falando, que eu acho que é a mais pura verdade. Elisa, que eu vou dar uma cutucadinha, né? Eu acho que vergonha não, eu acho que é orgulho mesmo. É a vaidade. Porque a exposição constrange, né? A exposição constrange. Quem é eu? Quem era eu? Pessoal, eu tenho uma caminhonete Ranger 3.2 diesel. Tem lugar que a minha caminhonete tampa a loja do cara todinha. E eu não tô nem aí. Eu chego lá vou entregar cartão. Porque eu quero que o meu negócio dê certo, cara. Veja bem. Se eu não fizesse desse jeito, Elisa, eu não ia encontrando os parceiros, os canais, o network para funcionar. E veja bem, eu tenho equipe de marketing? Tenho. Eu tenho equipe de marketing. Mas você faz tráfego? Faço tráfego também. Mas eu sou o dono, eu tenho que sentir o negócio. Eu tenho que olhar no olho do meu cliente, eu quero entender o que eu preciso fazer para poder melhorar o meu negócio, porque se eu melhorando o nosso negócio, todo o meu time ganha melhor. Veja bem, o mercado melhora. O mercado melhora. Eu vejo a realização do meu cliente. Então, você que está me ouvindo aí, às vezes, não permita que o teu orgulho roube de você sonhos que você tem. Sai da tua cadeira, manda fazer um cartão. Ah, mas na cartão não é de hoje. Que não é, moço. A maioria dos negócios hoje são geridos por pessoas que têm mais de 40 anos. Eles vão te perguntar, mas você tem um cartão? Entrega um cartão. Entrega um cartão lá, entrega um cartão. Fala, olha, eu sou fulano de tal, faço serviço, tal.
Pode ser que você receba não. Mas eu falo, Elisa, tem que ousar. Empreendedorismo é para quem acreditou no passo de fé. Eu falo assim, olha, eu vivo todos os dias diante da fé. Todos os dias. É certeza o que eu vou pagar no próximo mês, viu, pessoal? Mas o que vai entrar, não tenho certeza não, viu? Então, assim, é necessário você abrir mão, veja bem, do teu orgulho, né, Elisa? E assim, eu não conheço muito, né, Elisa? Eu tô falando aqui, pessoal, eu não conheço a audiência da Elisa por completo, eu participo, mas assim, hoje eu tô muito no mundo mais da tecnologia, mas tô falando de algo que eu vivo no meu dia a dia, viu, Elisa? Não, e isso que você fala, assim, acho que a questão... Eu ia falar uma outra coisa que me fugiu agora completamente. Mas, lembrei. O fato também de ir conversar com o cliente, né? Eu vou lá, eu converso, eu olho no olho, te dá subsídio para que você use o digital Nossa. de maneira melhor. Porque você está sabendo de fato o que as pessoas querem, quais são os problemas reais que elas têm, quais são os sentimentos que elas têm, o que elas acham que está muito errado no mercado, o que elas gostariam de ter. Essa informação é riquíssima, porque é quando você tem essa informação que você potencializa o digital. Senão, fica extremamente vago. E faz o que você comentou antes também. Você melhora o serviço. Você melhora o produto. Porque você começa a entender o que as pessoas precisam. Então, assim, essa atuação, ela é extremamente fundamental. Mas, Márcio, a gente está aqui extrapolando já o nosso tempo, que eu estou abusando de você. E eu queria, para fechar, que tu desse aí 2 ou 3 conselhos, ou um único conselho, para o pessoal que hoje decidiu empreender, né? E desse um conselho também aí para quem está pensando em empreender, com base nessa tua vivência e nessa tua experiência. O que tu poderia dizer aí para esse povo? Vou dar um conselho. Pode ser chapuletada também, né? Minha audiência está acostumada a apanhar, porque Maravilha, a verdade é nua e crua, entendeu? Eu bato. Obrigado aí, meu amigo Nadima também. O Nadima é palestrante, mentor de palestrantes. Gratidão, meu amigo. Olha, Elisa, para quem está desejando começar a empreender, esse é um público que hoje ele quer conhecer o mercado e realmente há um desafio, né? Olha, primeiramente, você que vai começar, entre num mercado que você tenha condição, que você saiba dominar o que... Não seria dominar, veja bem. Você quer começar um novo negócio? Você quer começar um novo negócio? Comece por um negócio que você tenha familiaridade, entendeu? Não vai simplesmente porque você tem ouvido na internet. Porque, eu vou dar um exemplo. Poxa, eu fiquei sabendo que o cara ficou rico com um PLR. Eu ouço muito, né, isso, né, Elisa? E aí, poxa, você está disposto a gastar 200, 400 mil de tráfego pago para conseguir fazer o que ele faz hoje? Não sei o que é tráfego pago. Justamente. Então, veja bem, primeira coisa, comece por alguma coisa que você já tem familiaridade. Busque um público que você tem algo em comum para você poder compartilhar. Vou dar um exemplo para ficar claro para você. Eu vou aproveitar aqui, Elisa, essas duas chaves para ficar fácil. Um produto que você tem familiaridade e, em segundo, um público. Veja bem, a minha filha, ela me pediu assim, pai, eu quero ir num passeio. Custa R$100. Eu falei, o que é que você vai dar em troca para poder conquistar o dinheiro desse passeio? Eu quero ensinar minha filha a empreender, viu, pessoal? Custava R$100. Aí eu peguei e falei assim para ela, Flora, vende alguma coisa. E ela perguntou assim, o que, pai? Pulseira, tal? Não, o papai vai te arrumar um produto. E eu fui lá e comprei uma garrafinha toda enfeitadinha para que ela pudesse vender no colégio. Uma garrafinha de água, uma garrafinha toda personalizada, com as horas de tomar água, tudo personalizado. Eu fui lá nós temos um mercado chinês aqui em Goiânia, então tem bastante coisa desses negócios. Cheguei lá, comprei as garrafas, comprei 5 garrafas, R$28 cada garrafa. Falei, Mariana, tá aqui, achou a Mariana. Falei, olha, você também deve vendo agora o dinheiro o papai vai te emprestar,
e você precisa me devolver o dinheiro que eu paguei, porque eu sou o fornecedor, não é isso, pessoal? Eu sou o fornecedor, você tem que pagar o fornecedor. Não, então tá, pai, então você vende, volta aqui e me paga. O que acontece? Ela foi vender para o público que ela tinha mais semelhança. Ela vendeu parte das garrafas com as amiguinhas dela no colégio e vendeu com o pessoal na igreja. Então ela pegou o produto, veja bem, ela tinha uma causa, ela tinha um porquê vender, ela tinha que pagar o fornecedor, porque ela pegou o dinheiro do fornecedor. Assumiu o compromisso, ela tinha uma motivação, né? Por que ela queria ir para o passeio, então ela precisava dos R$100. E o que acontece? Ela encontrou um produto que ela poderia começar próximo das amigas do colégio e da igreja. Então, veja isso aqui, pessoal. Procure produtos que você tenha familiaridade, que você possa oferecer para o teu público que está próximo de você. Isso é o início para você ganhar, eu costumo dizer, musculatura do empreendedor. Ter um porquê, saber comprar e saber vender. Então, para quem está começando, esse seria um bom conselho para você. Espero ser um bom conselho. Segundo, para você que já está empreendendo. E aqui eu falo para você que já tem faturamento, não sei os seus números. A cada fase de números que você está, 30 mil, 50 mil, 200 mil, 400 mil, 1 milhão, não sei. Veja bem, para você, uma das coisas mais importantes para você já estar empreendendo, você que já tem mais de 5 ou 10 colaboradores, você precisa investir na sua formação pessoal. Seja no desenvolvimento pessoal, nas suas habilidades pessoais, né? E também nas suas habilidades técnicas. Então, o que eu sugiro para você? Invista no seu desenvolvimento pessoal, na sua inteligência emocional, adquirindo competências emocionais, porque você vai precisar delas. Com certeza. Ninguém te falou? Vai falar. Ah, se você contratar funcionário, talvez não saiba, bota você na justiça. Bom, mas vai ter gente desleais? Provavelmente, na sua jornada, pode ser que tenha. Então, invista na sua capacitação, nas suas habilidades emocionais, habilidades do seu comportamento. E faça investimentos nas suas habilidades técnicas. Que são essas, Márcio? Marketing digital, financeiro, processos, coisas que fazem sentido para dentro do seu negócio, para que possa te diferenciar. É uma das coisas que pode mais acelerar o seu crescimento, mediante ao seu conhecimento, ao seu concorrente, são as suas habilidades. O seu concorrente ele não tem a capacidade de copiar aquilo que você está se desenvolvendo. Ele pode copiar o seu produto, a sua roupa, até mesmo o seu nome, né, Lisa? A gente vê que pessoas copiam o nome. Mas copiar aquilo que você tem de melhor, meu amigo, minha amiga, esquece. Então, para você já empreende, invista em si mesmo, tanto habilidades comportamentais como as habilidades técnicas também. Acho que é isso, Elisa. Acho que é. Muito, muito bom. Eu assino embaixo do conselho para os dois, né? Para os dois. E reforçando, para quem está começando, ter esse olhar de que, poxa, é o primeiro serviço. O que você tem segurança para executar hoje? Que pessoas você tem próximos a você, né? Que podem comprar hoje, para que você comece a... Tem um ex-cliente meu, que é um grande amigo, que é o Ariovaldo, que ele costuma falar assim, resultados curam. Então, quando você começa a fazer as primeiras vendas, a ter o primeiro resultado, isso te motiva ainda mais a continuar. Então, esse teu conselho é completamente pertinente. E a questão do desenvolvimento das habilidades comportamentais, então é mais ainda, né? Porque resiliência é o nome do jogo. Eu falo sempre que só vence esse jogo do empreendedorismo quem não desiste. Então, a gente tem que estar, assim, muito bem preparado, né, em termos de resiliência, assim, esse desenvolvimento das habilidades comportamentais, da gente se entender, eu acho que elas são fundamentais. Então, ó, assina embaixo das duas, eu acho que é isso mesmo. Márcio, querido, super agradeço. Estava com saudade de conversar contigo, né? Fazia tempo aí que a gente não trocava umas ideias, não batia um papo. Então, super obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, que eu sei que é corrido. E quem sabe a gente marca uma outra aí para continuar avançando.
E te desejo todo sucesso aí no Clube de Envios, né? Acho que é um projeto sensacional. Nasceu de uma ideia maior, foi moldando, moldando, moldando. E eu acho que tu achou o lugar certo e que tem muita necessidade nesse mercado mesmo. E vai ser Amém, mais um Elisa. Eu que sucesso aí na tua agradeço conta. aí e fico muito feliz, né? Você é uma referência para mim no marketing digital. Posso, aonde eu, rapaz, a primeira coisa que uma pessoa entra na minha empresa, fala, você vai entrar aqui e vai fazer o curso do Marketing Pro aí, ó, tá aberto aí, já pega o login e senha. Então, assim, Elisa, eu agradeço demais, estou sempre aberto aí para poder compartilhar, né? São muitos aprendizados. Eu fico muito grato também por estar compartilhando com as pessoas que querem empreender, as pessoas que querem aí, né, tornar-se um empreendedor de sucesso. Então, maravilha, obrigado, gratidão, viu, gente? E vai, ó, a gente tem que organizar esse curso presencial de marketing digital aí em Goiânia, Aqui, hein? Não esqueci. aqui pensa, não, pensa no lugar que precisa de mais. Não é todo o Brasil, mas a Goiânia precisa mais, viu, pessoal? Vamos sim, Elisa. Vamos organizar isso daí. Vamos mexer os pauzinhos. Agora que Ó, dá para viajar de novo, dá a para fazer equipe, curso presencial de novo. a equipe Vou passar uma tá bem semana por grande, aí né, Elisa? Agora contigo. pode viajar. Mas tem que matar um trabalho também, mas tá tudo certo. Só que eu gosto de problema bom, entendeu? Problema bom é a equipe crescendo, muito trabalho, muita coisa pra fazer. É o tipo de problema Maravilha, que eu gosto de maravilha. Mas vamos resolver. marcar sim, vamos marcar sim. Vamos combinar. Obrigado, gratidão. Beijo, Márcio. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigada. tchau. Que bom que vocês gostaram. Tchau.